Oi, quinto ano, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, tá certo? Hoje nós vamos começar um novo capítulo, que é a vinda da família real para o Brasil. E antes de vocês iniciarem esse vídeo, é muito importante vocês fazerem a leitura do livro didático. Vocês encontram esse conteúdo na página 58. Tá bom? Eu vou falar de um nome muito importante para essa história, que é Napoleão Bonaparte, que era imperador da França, tá? Então, no início do século XIX, Napoleão Bonaparte, ele era imperador da França e queria conquistar todos os países do continente europeu. Porém, ele não conseguiu vencer a Inglaterra, tá? Então, como represália, Napoleão, ele criou o bloqueio continental. Mas o que seria isso, tia? O bloqueio continental era um tipo de represália para que ninguém viesse a comercializar mais com a Inglaterra. Nenhum continente, nenhum país do continente europeu, melhor dizendo, poderia comercializar mais com a Inglaterra, já que ela não deixou que Napoleão invadisse o seu território. Portugal entra nessa história porque ele teve muitas relações com a Inglaterra, sempre tiveram relações amigáveis economicamente falando, tá? Então Portugal continuou a apoiar a Inglaterra. O rei de Portugal na época era Dom João. Ele se viu em uma situação muito difícil, porém continuou junto com a Inglaterra apoiando. Em contrapartida, Napoleão descobriu isso aí, que Portugal continuou apoiando a Inglaterra e determinou que a sua terra fosse invadida. Então Dom João, com medo, acabou fugindo para o Brasil com toda a corte portuguesa. Trouxe a corte portuguesa e fora isso, vieram os funcionários militares, religiosos, cerca de 15 mil pessoas. A Inglaterra, com ajuda, acabou aí fazendo uma segurança, um tipo de segurança com os seus navios para a corte portuguesa chegar aqui no Brasil em segurança. E eles acabaram chegando em 1808 com toda a sua família. Logo após a sua chegada em Salvador, uma das medidas que Dom João tomou foi fazer a abertura de portos para as nações amigas. E o que seria isso? Já que a Inglaterra o ajudou a atravessar o Atlântico, chegando aqui ao Brasil em segurança, Napoleão não fez nada contra eles. Quando Napoleão conseguiu invadir Portugal, a corte já estava muito longe e, obviamente, quem acabou ficando, a população, acabou sofrendo aí com esta invasão. Mas eles chegaram ao Brasil em segurança e abriu os portos para as nações amigas. Agora a Inglaterra poderia comercializar com o Brasil. Antes existia um chamado Pacto Colonial, que só poderia haver relações comerciais entre Brasil e Portugal. O Brasil não era colônia de Portugal, então o Brasil só poderia comercializar, comprar os produtos daquele país de Portugal. E agora a Inglaterra poderia comercializar também, com a abertura dos portos para as nações amigas. Foi um país que agora teve muitos privilégios aqui no Brasil, certo? Após o mês de sua chegada, Dom João ele foi morar no Rio de Janeiro e instalou a sede do governo. Ele desembarcou em Salvador e após o mês ele passou para o Rio de Janeiro. A transferência da corte portuguesa para o Rio gerou várias mudanças e inovações na cidade. Entre elas, nós podemos falar de criação de algumas coisas e também de instalação. De início, ele criou a imprensa régia, criou o Banco do Brasil, que é existente até hoje, o Arquivo Militar, o Jardim Botânico e uma fábrica de pólvora. E instalou aqui, principalmente lá no Rio de Janeiro, o museu dele, o Museu Dom João VI, a Biblioteca Real, a Biblioteca Militar e de Belas Artes e as escolas médicas e do Arsenal da Marinha. Em 1815, Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido. As capitanias agora passaram a receber o nome de província, certo? Que antes era capitania de Pernambuco, capitania de São Vicente. Vocês lembram disso? Quando eu falei sobre capitanias hereditárias? Agora as capitanias mudaram, agora eram chamados de
províncias. E para que pudessem ocorrer essas mudanças, teria que ter aí dinheiro, um custo. Então a população aqui colonial, né, os brasileiros, os nativos, melhor dizendo, eles não ficaram satisfeitos com isso, né? Eles não gostaram porque para que houvesse essas mudanças, os impostos iriam aumentar e realmente foi isso que aconteceu. Tá? Então, com a morte de Dona Maria I, em 1818, o príncipe regente ele foi coroado rei e passou a ser chamado de Dom João VI. Antes era apenas Dom João, né? Ele era filho de Dona Maria, então Dona Maria acabou falecendo e ele passou a governar, já que ele era filho. Então ele foi coroado Dom João VI. Nesse período, a economia brasileira estava passando por um problema muito grave em decorrência das invasões, das guerras napoleônicas que estavam ocorrendo na Europa. A gente não pode deixar de entender que, apesar das guerras estarem ocorrendo em outra região, em outro continente, mas afetava aqui o continente da América do Sul, afetava o nosso país também. Okay? Dom João VI, ele mandou trazer vários artistas, pintores, entre eles um dos mais famosos está aí, Jean-Baptiste Debré. Ele pintava o cotidiano, retratava muito bem a realidade do nosso país. Então ele pintou as ruas do Brasil, foram também construídos museus, teatros, bibliotecas, entre outras coisas. Em 1821, com o final das guerras napoleônicas, Dom João VI, ele mesmo sem ter vontade, sem o seu consentimento, ele foi obrigado a voltar para Portugal. E ele deixou aqui como príncipe regente o seu filho, Dom Pedro, para administrar o Brasil e evitar qualquer conflito separatista que surgisse. Na hora da partida, ele deixou aqui o seu filho e ele também deixou uma mensagem para o seu filho. E eu peço que vocês leiam esse quadrinho verde, ok? Dom João VI, ele levou todo o dinheiro que estava no Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi ele que criou, foi uma das instalações aqui, ok? Uma das criaçõuma dele. Então, quando ele teve que regressar a Portugal, ele acabou levando todo o dinheiro do Banco do Brasil e deixando aqui o nosso país em uma crise muito grande, certo? Já estava em uma crise, uma situação econômica abalada devido às guerras napoleônicas, como eu já falei para vocês, e agora com a retirada de todo o dinheiro dos bancos. Ok? Eu acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida, O assunto ele é bem simples, bem fácil. E como eu pedi para que vocês lessem o conteúdo do livro didático e depois assistissem a esse vídeo. E eu deixo para vocês uma atividade referente a esse capítulo, que vocês vão encontrar nas páginas 59, 60 e 61. Tá ok? Se surgir alguma dúvida, vocês podem pesquisar, rever novamente o vídeo e pedir ajuda do papai e da mamãe. Tá bom? Então é isso e até a próxima aula.